Segundo dos órgãos da planta para a gente analisar, moçada, o caule também é um órgão vegetativo. Lembrando que órgão vegetativo não quer dizer órgão do vegetal, quer dizer órgão que não tem papel reprodutivo, normalmente aéreo, normalmente porque existem lá caules que são subterrâneos, mas normalmente ele é aéreo, com papéis, moçada, como sustentação do corpo da planta, condução de seiva e, gente, formação de folhas, que afinal de contas, talvez sejam lá das estruturas mais importantes da planta, que são elas que vão fazer a fotossíntese. Na verdade, moçada, o que melhor caracteriza a existência de um caule é exatamente a presença de estruturas chamadas de gemas, também conhecidos com o nome de botões vegetativos. Essas gemas, botões vegetativos, elas, moçada, são exatamente meristemas que são capazes de duas coisas. Eles tanto vão promover o crescimento da planta, promover crescimento primário, crescimento da planta em comprimento, como, gente, eles têm a capacidade de formar ramos na planta. Quando a gente fala, moçadinha, em formar ramos, qualquer coisa que se projete para fora do caule, incluindo galhos, folhas, que de uma certa maneira são galhos modificados, flores, que são formadas dos verticilos florais, que são folhas modificadas, frutos, que são flores modificadas, e até mesmo raízes, né? Lembrando para vocês, chamamos pelo nome de raízes adventícias, quaisquer raízes, gente, que são originadas exatamente ao nível do caule. Aliás, talvez essa seja a principal característica do caule, a existência de gemas, de botões vegetativos desses meristemas, capazes de originar, além de promover o crescimento, ramos, galhos, folhas, flores, frutos e raízes adventícias. Alguém vai lá e briga: ô Landim, mas você não tem que a raiz também tem isso? Não. Raiz, moçada, ela tem um meristema apical, ela tem um meristema primário para crescer, mas a raiz é incapaz de formar ramos. Nesse caso, raiz não vai formar folhas, flores, frutos, raiz não vai ter essa habilidade. Aliás, é por isso que você pega, por exemplo, moçada, uma estrutura como batata doce, ela é raiz. Mas tu pega uma estrutura como batata inglesa já vai ser caule. Ô Landim, é tudo subterrâneo, tudo armazena amido. Por que tu vai dizer que batata doce é raiz e batata doce é caule? Exatamente por causa disso. Em relação ao caule, nós vamos ter a presença dessas gemas, a presença desses botões vegetativos. O caule, moçada, tem essa habilidade de formar ramos, galhos, folhas, flores, frutos, raízes adventícias, enquanto que a raiz, ela, moçada, não apresenta esses gemas, não apresenta esses botões vegetativos. Raiz, então, ela é incapaz de formar ramos, ela é incapaz de formar galhos, folhas, flores, frutos e raízes adventícias. Aliás, né, vamos colocar de outra maneira, muitas dessas gemas, elas estão posicionadas lateralmente em relação ao caule, chamadas nesse caso de gemas laterais. Tem a gema apical está lá no ápice do caule, e tem as gemas laterais que estão na lateral para formar as ramificações. Pois bem, o caule, ele apresenta meristema, gema apical, e apresenta meristemas, gemas laterais. De maneira, pessoas, que somente o caule tem isso, raiz somente apresenta meristema apical. A raiz somente vai ter o meristema na ponta dela. Raiz não apresenta meristemas laterais. Pronto, pessoas. Então, por que, por exemplo, eu vou pegar a batata inglesa, ela é um caule subterrâneo. Ô Landim,
Se ela é um caule subterrâneo, por que não chama logo essa merda de raiz? Porque não é raiz. O critério para definir o que é caule e o que é raiz não é quem fica em cima do chão, quem fica embaixo do chão. Porque existem, moçada, raízes aéreas em cima do chão, como existem caules subterrâneos abaixo do chão. O critério é esse aqui. Caule apresenta também chamado gema apical, tem meristemas laterais, enquanto que a raiz não apresenta as gemas, não pode formar ramos, só tem um meristema apical, não apresenta lá os meristemas laterais, né? Daí, por exemplo, batata inglesa, ela é desse jeito, batata doce já vai ser de outro jeito, batata doce já vai ser, nesse caso, raiz. Falando em batata inglesa, não sei se já aconteceu com alguém, deixar a batata muito tempo guardada e a batata começar a brotar. Você esqueceu lá a batata na geladeira, deixou lá 1 mês, 2 meses, etc e tal, o cara zé da batata, ela começa a brotar. Você chega lá, batata inglesa, né? Ela apresenta aqueles pontinhos, onde, gente, aqueles pontinhos são gemas. Nesse caso, gemas meristemas laterais. Cada um desses pontinhos que a gente tem, gemas, podem originar galhos, aí tu chega lá, galinhos nascendo. Pode originar folhas, aí tu chega lá, folhinhas nascendo. Você vai originar, por exemplo, moçada, possivelmente raízes adventícias, e aí você tem lá raízes nascendo. Aliás, se você quiser plantar uma batata, você pode. Pega a batata e enfia no chão, dependendo lá das condições, água e etc e tal, vira um pé de batata novo. Porque cada pontinho que eu tenho na batata inglesa, cada pontinho que a gente tem na batata inglesa, vai exatamente equivaler a um nó, onde, moçada, o termo nó diz respeito ao ponto do caule, a região do caule, onde nós temos uma gema. E aí, nesse caso, cada pontinho desses da batata, exatamente, vai ser um nó. Cada nó desses apresenta uma gema, então pode estar originando uma batata nova inteira. Galhos, folhas, raízes, batata inglesa dá para fazer isso. Batata doce já não. Porque batata doce, moçada, ela já vai ser raiz, não tem as gemas, não é capaz de formar os ramos. A gente, pessoas, organiza para vocês mais ou menos como é que funciona a estrutura de um caule. Na verdade, existem 2 tipos de gemas, né? Você tem lá a gema apical e a gema lateral, ambos meristemas, né? Meristema apical, meristema lateral. E o nome, ele é bem óbvio, né? Nós temos pessoas lá no ápice do caule, a existência de uma gema apical aqui na parada, sendo pessoazinhas que o objetivo da gema apical, né, do meristema apical, é exatamente fazer a planta crescer. Crescimento em comprimento, crescimento primário, longitudinal, a planta, ela vai crescer bem aqui. Entretanto, cara, essa gema apical, esse meristema apical, ele origina lateralmente, aqui e aqui, 2 meristemas laterais, 2 gemas laterais, sendo pessoas que o papel da gema lateral, da gema do meristema lateral, exatamente o papel de produzir ramificações. Ou seja, produzir galhos, folhas, flores e etc e tal. De modo, pessoas, que a gema lateral, ela vai produzir o primeiro dos ramos. O primeiro dos ramos, moçada, que se forma lá em cima, ele vai ser chamado de primórdio foliar. E esse primórdio foliar, gente, como o nome indica, futuramente ele origina uma folha. Interessante, né? Que se o primórdio foliar origina uma folha, você imagina que isso aqui vai ser uma folha, isso aqui vai ser uma folha, o meristema lateral, a gema lateral, né, tá aqui a folha, a gema lateral está aqui embaixo, no sovaco da folha, na axila da folha. Daí, gema, meristema lateral, também pode ser chamado de gema ou meristema axilar, né? Gema, meristema lateral axilar,
somente acontece em caules. Cara, isso aqui vai crescendo, né? Isso quer dizer que à medida que isso aqui vai crescendo, algumas gemas laterais vão ficando aqui para baixo. E aí essas gemas laterais, axilares, que vão ficando aqui para baixo, elas são mais velhas, e no que elas são mais velhas, o primórdio foliar já originou uma folhinha. Então você tem uma folhinha aqui na brincadeira. Cara, continua crescendo, né? Isso quer dizer que quando você desce, você pega estruturas ainda mais jovens. Porque você pega estruturas ainda mais jovens, ainda mais velhas, né? Me desculpem, né? Então o mais jovem vai sendo formado aqui em cima, crescendo aqui em cima. Então esse aqui é o mais jovem, daqui a pouco vira uma folha. Isso aqui é um pouco mais velho, tanto é que a folha já está formada. Isso aqui, perdão, é ainda mais velho, tanto é que essa gema lateral, mais velha ainda, a folha dela já caiu. E no que a folha dela já caiu, no lugar da folha, a gema lateral pode originar agora um ramo aqui na parada. Um galho aqui na parada. Interessante é que cada ramo desses, ele vai ter uma estrutura idêntica à estrutura do próprio caule. Na ponta do caule tem gema apical, na ponta do ramo nós temos gema apical. A gema apical na ponta do caule forma gemas laterais. Então forma gemas laterais. A gema lateral, moçada, forma então primórdios foliares. A gema lateral então forma primórdios foliares aqui na brincadeira. Nós temos pessoas que quanto mais para a ponta, mais jovem, né? Tanto é que a gema apical está fazendo o galho crescer para cá. Então essas regiões são as mais jovens. Quando eu vou indo para a base do galho, a gente tem estruturas mais velhas, né? Quer dizer que bem aqui eu tenho uma gema lateral que ela é mais velha. Como essa gema lateral ela é mais velha, ela já está associada, por exemplo, com uma folhinha primórdio foliar, já se desenvolveu para poder originar, nesse caso lá, uma folha. E daí por diante, né? Se você vai mais para a base ainda, estruturas ainda mais velhas, e aí você pode ter no lugar de folhas, novos ramos, e daí por diante, né? Cada pedaço do galho equivale à mesma estrutura do pedaço do próprio caule. Então olha aqui o caule tem gema apical, o galho tem gema apical, o caule tem gema lateral, o galho tem gema lateral. O caule tem primórdio foliar, o galho tem primórdio foliar. Você pega uma região mais baixa do caule, tem outra gema lateral com folha. Você pega a região mais baixa do galho, tem outra gema lateral com uma folha aqui na brincadeira. Claro, né? Por um lado e por outro, né? Na verdade, a gema lateral pega toda essa região, então ela vai poder originar outra folhinha para o lado de cá. Ela pega toda essa região, gema lateral, então ela pode originar outro galho para o lado de cá, e esse galho repetindo a estrutura. Gema apical na ponta, forma as gemas laterais, formam os primórdios foliares. Gema lateral um pouco mais velha, mais embaixo, formando folhinhas aqui na brincadeira. E moçada, e daí por diante nessa situação. Por falar nisso, notem que o caule, os galhos, são formados por unidades que se repetem, né? Essas unidades que se repetem são chamadas de fitômeros. Fitômero é uma unidade caulinar. Cada fitômero ele é composto de 3 estruturas. Um nó, sendo que nesse nó nós temos a gema associada a ele. Nó é o ponto do caule onde tem uma gema, né? Gema meristema apical ou então gema meristema lateral. Mais, moçada, o ramo associado a essa gema. Pode ser uma folha, um galho e aí vai. E um entrenó aqui na parada. Se bem que eu acho que o nome entrenó, ele vai ser um nome bem lógico, né? Entrenó, entre os nós. Daí, um entrenó, ele vai ser o espaço entre 2 nós consecutivos, né? Então, o espaço entre 2 nós consecutivos será chamado, então, pelo nome de entrenó. Quer dizer que, bem aqui, pessoas, a gente vai ter
a estrutura de um fitômero, né? Olha o fitômero aqui na brincadeira. Fitômero tem um nó, nesse nó a gema associada, o ramo associado, no caso, a folha, e o entrenó aqui na parada. Gente, você tem várias estruturas dessas, né? Olha só outro. Eu tenho bem aqui um nó com a gema associada, com o ramo associado, no caso um galho, e embaixo, gente, um entrenó. Outro fitômero. Lá vamos nós. Querem outro fitômero ainda? Beleza. Outro fitômero. Eu vou ter um nó onde está a gema apical. Eu tenho, nesse caso, a gema apical, o primórdio foliar, o ramo associado e o entrenó aqui na parada. Então a estrutura vai se repetindo, né? Cada parte, cada fitômero é essencialmente igual aos outros, né? Esse fitômero aqui tem um nó com a gema, o ramo, o entrenó. Esse fitômero aqui tem um nó com a gema, o ramo e o entrenó. Esse fitômero aqui tem um nó com a gema, o ramo e o entrenó. E a estrutura do caule vai acabar se repetindo. Uma observação extremamente importante é que só quem vai fazer a planta crescer em altura é a gema apical. Então eu estava comentando que a gema, o meristema apical, vai fazer o crescimento primário, vai, nesse caso, moçada, fazer a planta crescer em altura. As gemas, meristemas laterais, vão produzir ramos. Sendo que, como na ponta de cada ramo eu tenho outro meristema apical, os ramos podem crescer, né? Os ramos, eles podem crescer. Isso aqui, né, tem um efeito interessante, que é uma questão que é um clássico, né? Você vai lá, pega, moçada, um galho, um caule, pronto. Pega lá um caule de uma planta que já está estabelecida, de uma planta adulta, tá lá a plantinha. E a planta, ela tem 10 metros de altura. Aí você vai lá no caule e entalha um coração com o seu nome e o nome do seu amado, amada, a 1 metro de altura do solo. Imagine, moçada, que você vai lá e volta daqui a 10 anos lá na árvore, né? Para poder derrubar a árvore porque levou um chifre e tal, né? E aí quando essa árvore está lá, ela agora tem, sei lá, 20 metros de altura. A dúvida é, se quando a árvore tinha 10 metros de altura, você entalhou o coração a 1 metro, agora que a árvore tem 20 metros de altura, a que altura o coração vai estar? 1 metro também. Afinal de contas, só quem pode crescer em comprimento é exatamente o meristema apical, que ele vai estar por aqui. Isso quer dizer que quando a planta tinha 10 metros de altura, ele estava por aqui, ele cresce, formando, moçada, novos meristemas laterais e ramos e etc e tal, até que a planta chega lá aos 20 metros de altura. Entretanto, inclusive ela continua a crescer durante toda a vida dela. Entretanto, o coração continua na mesma altura, né? O que é até ótimo, né? Se você for lá de repente para derrubar a árvore porque levou o chifre, né? Nessa brincadeira fica mais fácil porque o coração está na mesma altura que você deixou há 10 anos atrás, nesse caso. Então só quem cresce é o ápice do caule. Isso quer dizer que o coração pode até estar mais largo, né? Porque o caule pode ter crescido em espessura. Mas a altura dele, caule com 10 ou caule com 20, a altura dele continua sendo, nesse caso lá, o mesmo 1 metro de altura.